Terça-feira é dia do quadro Direitos do Consumidor. Hoje quem responde às dúvidas de telespectadores é o advogado Gustavo Cutrim. Bom dia. Bom dia, Soares. Bom dia, pessoal. Doutor Gustavo Cutrim, hoje é dia do advogado e aí a primeira pergunta é sobre o papel do advogado na defesa do consumidor. E parabéns pela data. Bem, parabenizo toda a nossa categoria. O papel do advogado junto à sociedade é de suma importância, porque nós lutamos dia a dia para que o direito dessas pessoas, principalmente dos mais vulneráveis, sejam respeitados. No momento de crise econômica, no momento onde todos encontram-se muitas vezes desesperados, são os advogados, juntos com os outros entes da justiça, que fazem com que essas pessoas efetivamente tenham seus direitos respeitados. Então, parabéns a todos e viva a nossa categoria dos advogados. Parabéns pelo seu dia. A gente segue aqui com uma dúvida de um telespectador, o José Ribamar Meirelles. Ele diz que ele é morador do Jardim Araçagi 2. A minha conta de energia tinha vencimento dia 16 de cada mês. Agora recebia desse mês com vencimento dia 10. Gostaria de saber se eles podem mudar a data de vencimento sem me consultar. É a dúvida dele. Bem, em tese, a legislação, ela diz que a companhia de eletricidade, ela não pode alterar sem um prévio aviso ao consumidor. Até porque o direito do consumidor deve ser respeitado, levando em consideração o melhor dia de pagamento. Tanto é que a mesma legislação diz que o consumidor ele tem várias datas disponíveis e ele tem que optar junto à central de atendimento qual seria a melhor data junto ao recebimento dos seus salários, etc. Então, no caso desse consumidor, eu sugiro que ele entre em contato com a central de atendimento a cliente da companhia de eletricidade e exija o seu direito de optar pela melhor data para ele. E questione, o porquê que foi alterado sem a sua autorização. Uma vez que ele não tenha uma resposta plausível, considerando que ninguém, nem o familiar dele, nem ele, nem o procurador pediu essa alteração, que ele busque os órgãos competentes, ou inicialmente o PROCON, ou até o juizado especial para ver a sua reparação. Haja vista que ele pode ter tido um prejuízo, pagando multas, etc., com essa mudança intempestiva da companhia de eletricidade. Tem uma pergunta agora do Zé Maia. Ele diz o seguinte: estou enviando uma pergunta sobre os direitos do consumidor, porque eu sou cliente de um banco, fiz o financiamento no valor de R$15 mil. No contrato, o valor cobrado que iria ser cobrado em cada parcela seria de R$ 2.147. Só que quando fui efetuar o pagamento da primeira parcela, tive a surpresa, ao chegar no banco, o valor cobrado já era de R$ 2.501. Ou seja, ele levou o dinheiro de R$ 2.147 e o valor cobrado R$ 2.501. Ele quer saber se isso é possível e qual é o direito dele. Infelizmente, isso é uma prática que até comum, o cliente ele vai até o banco, negocia as condições do financiamento ou do empréstimo e muitas vezes é surpreendido com a cobrança de taxas, muitas vezes até uma venda casada, que também é vedada pela legislação. Então, nesse caso específico, pela forma que foi narrada, Soares, houve uma cobrança indevida. Então, inicialmente eu sugiro que ele, de posse da cópia do seu contrato de financiamento, onde está fechado, está acordado o valor daquela parcela de X, que ele questione a central de atendimento ou o gerente do banco dele o porquê dessa cobrança. E talvez, pelo que possamos perceber, foi uma cobrança abusiva.
Sendo uma cobrança abusiva, confirmada essa abusividade, do valor que ele pagou a mais, ele tem direito ao indébito, ou seja, ele vai receber em dobro esse valor. Então, seria necessário, inicialmente, ele juntar provas de que houve essa abusividade. Cobraram o que não foi acordado. Então, consumidor, não deixe passar. Corra atrás dos seus direitos. A gente tem uma outra pergunta aqui. Fiz um acordo, no termo do acordo constava uma cláusula e na ânsia de solucionar o problema, assinei as condições sem ler tudo, né? E ele diz que essa cláusula era de somente ser retirada dos órgãos de restrição após o término das 30 parcelas. O nome ser retirado, isso é correto? O que é que ele pode fazer agora? Veja bem, o Código de Defesa do Consumidor, ele prevê que uma vez que a pessoa esteja inadimplente, né, esteja devendo um credor, o credor pode sim negativar o nome dele, né, ou colocar lá no SPC Serasa. Porém, uma vez que essa dívida seja paga, seja renegociada ou já prescreveu, esse nome deve ser retirado da lista de inadimplente, né, ou a negativação. No caso narrado, uma vez que ele fez um acordo de refinanciamento, ele renegociou a dívida, nós temos aí uma nova dívida, um novo acordo. Então, da situação antiga, ele não está inadimplente. Então, a empresa, o credora, ela é responsável em retirar o nome dele da lista de negativação. Ou seja, a empresa ela tem um prazo de até 5 dias para providenciar a retirada do SPC Serasa. No caso, houve uma arbitrariedade, né? Houve uma abusividade, fizeram ele assinar um acordo com uma cláusula abusiva. Essa cláusula, ele pode questionar, inclusive judicialmente, porque o mais vulnerável aí no caso é o consumidor. Então, a lei, ela defende o consumidor nesse aspecto, pelo princípio da boa-fé, da confiança, etc. Então, a empresa agiu de forma errada. Muito bem, tem uma pergunta aqui, né, que muita gente nesse período de pandemia, com certeza, pode estar curiosa para saber a resposta, que é a questão das compras feitas pela internet. Qual o prazo para que a pessoa possa se arrepender e cancelar a compra? Bem, Soares, quando você vai numa loja física, né, você pode experimentar o produto, ver se aquele é realmente adequado, se é o que a propaganda promete. Então, nas compras via internet, ao contrário, o consumidor não tem essa oportunidade de experimentação, de ver a qualidade do produto, se realmente bate com o que ele queria. Então, o Código de Defesa do Consumidor prevê que nas compras, não só pela internet, tá? As compras via telefone, as compras não presenciais, o consumidor ele tem o direito de devolver essa mercadoria no prazo de até 7 dias da data da compra ou do recebimento. Ou seja, chegou a mercadoria e não foi aquilo que ele esperava, não condiz com a qualidade, com o tamanho, etc., com o volume também, ele pode devolver essa mercadoria sem custos adicionais para ele. Então, é o direito ao arrependimento. Na compra via internet, é possível ele devolver. A Bruna Barros, ela mandou uma pergunta agora para a gente. Ela disse que a filha dela vai voltar a estudar de forma presencial no dia 24 e vai ser em dias alternados. E a dúvida dela é se ela vai ter que pagar a mensalidade completa da escola. Isso aí é uma dúvida, o áudio ficou meio ruim, mas eu acho que deu para entender. É uma dúvida muito comum. Em tempos de pandemia, alguns estados têm feito leis estaduais onde permite que, no caso, o ensino que não presencial tenha um desconto, né? Então, as escolas dão um desconto em torno de 30%, né? Mas tem um detalhe, algumas escolas estão oferecendo um momento híbrido, né?
o ensino híbrido, ou seja, você pode assistir a aula tanto presencial, fica facultativo, ou pode assistir na sua casa, no conforto da sua casa e ver internet. Fica facultado a pessoa ir presencial ou ficar em casa. Nesse caso, há uma polêmica. Em tese, com apoio da lei que foi aprovada, esse acadêmico, esse estudante, ele teria o desconto por não estar assistindo presencial. Mas ainda, em vários estados, essa lei ela tem sido questionada judicialmente pelas escolas, e então é passível, né, de que a escola cobre, mas lá na frente, dependendo da decisão judicial, a pessoa, né, o pai ou o responsável receba o valor de volta. Como também é passível de algumas escolas já imediatamente dar os 30% cabível, sem problema nenhum. Então, isso daí é questão de pandemia, há muito a ser discutido ainda. Em tese, ela tem direito ao desconto. Então, tudo pode ser resolvido no diálogo, não há necessidade de ir ao órgão de defesa do consumidor. A melhor solução, Soares, é sempre bom, antes de ajuizar uma ação, fazer com que as partes conversem, né? Tentem conciliar. Uma vez esgotada a conciliação, aí sim se parte para a judicialização. O melhor é, como você falou, muito bem falado, o diálogo é sempre bom. Está certo, então isso faz parte também, né, do trabalho do advogado, né? O papel do advogado, hoje em dia do advogado, a gente só tem a agradecer ao senhor por estar contribuindo, né, com os seus conhecimentos aqui no Bom Dia Mirante, no quadro Direitos do Consumidor. Muito obrigado, bom dia a todos.